E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre como está ficando o time do Vasco para a temporada de 2024. Um Vasco versão 2.0, isso sim, 2024 teremos um Vasco versão 2.0 no Campeonato Brasileiro. Com Alexandre Matos eu tô muito confiante que o Vasco pode voltar a ter um ano tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Vasco já trouxe o seu primeiro reforço, que foi o João Vitor. Tem outras especulações em andamento que podem se tornar contratações. E nós vamos ver no vídeo de hoje como está ficando o elenco do Vasco, quais são as opções que o Vasco tem para cada posição no elenco atualmente. E será que o 2024 do torcedor cruzmaltino será mais feliz do que os últimos anos que tem sido? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Então é muito importante que você deixe seu like aí. Deixa o like para me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis. Eu conto muito com seu apoio, conto muito com seu compartilhamento. Vai fazer sua aposta hoje em Liverpool vs Newcastle. Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe valor que tu ganha aposta sem nenhuma complicação. Tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias. E na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show! Bora pro vídeo. Então, rapaziada, estamos aqui com o elenco do Vasco para a próxima temporada de 2024, um esboço de como o técnico Ramon Dias pode montar o cruzmaltino para a próxima temporada, com as opções que ele tem até o momento. O Vasco já se reforçou, sim, foi um reforço bem importante ali que traz uma segurança maior para o torcedor no sistema defensivo. Tiveram outros jogadores que deixaram o Vasco, muitos jogadores inclusive já deixaram o cruzmaltino, então o Vasco tá meio que limpando o elenco, tirando jogadores que não seriam utilizados pelo técnico Ramon Dias. Assim o Vasco abre mais espaço ali na folha salarial, consegue trazer mais jogadores com o custo de vários jogadores que não seriam utilizados. E aí, pro gol do Vasco ficou o Léo Jardim. O Ivan, infelizmente, não vai continuar no Vasco. O Vasco terá que buscar outro goleiro reserva, mas pelo menos tem um goleiro seguro já para começar a temporada como titular, que é o Léo Jardim. Então o Vasco ainda vai ter que buscar um goleiro reserva pro Léo Jardim. Não precisa ser um goleiraço, mas tem que ser um goleiro ali que pelo menos quando o Léo Jardim não estiver à disposição para jogar, ele possa suprir bem essa ausência. Na lateral direito, o Vasco tem duas opções. O Puma, o Vasco já comprou desde a temporada passada, ele voltou a jogar bem ali no finalzinho do Campeonato Brasileiro. E o Paulo Henrique foi comprado pelo Vasco. Paulo Henrique agora é jogador do Vasco de forma oficial, é comprado do Vasco. Então o Vasco tem duas boas opções para a lateral direita, dois jogadores que podem ali fazer essa função de uma forma boa em 2024. Eu não vou te falar que são os melhores laterais direitos do país, mas são bons jogadores sim para essa posição, mostraram seu valor na reta final do Campeonato Brasileiro, que foi quando o Vasco mais precisou de fato. E aí a grande novidade para a zaga do Vasco, João Vitor é o novo zagueiro do Vasco, zagueiro titular do cruzmaltino, com certeza ele será. Isso porque o João Vitor te dá mais velocidade para a zaga, que era um problema que o Vasco tinha na última temporada. O Vasco sequer podia ficar jogando com a linha muito avançada. Te dar um exemplo, o Vasco vai jogar com a linha toda avançada, vai estar lá pressionando o adversário, encurralando o adversário. O adversário tem um atacante de velocidade que consegue escapar e sei lá, cara, ficaria muito difícil pro Maicon fazer a recuperação contra um atacante rápido com o Vasco jogando com a linha muito alta. Então o Vasco muitas das vezes nem podia jogar com a linha tão alta assim, porque sabia que tanto o Maicon como o Medel não eram zagueiros velozes. Agora com o João Vitor, que é um zagueiro mais veloz, o Vasco vai talvez poder jogar de forma mais ofensiva, vai poder jogar com a linha um pouco mais alta, pressionando mais o adversário no campo de ataque, compactando mais a equipe. João Vitor chega para ser titular e aí você tem um Maicon no banco de reservas. Pelo menos a princípio vai ser assim. João Vitor titular e o Maicon no banco de reservas, que também renovou o seu contrato com o Vasco. Então o Vasco tem duas boas opções ali para zagueiro pelo lado direito. Sem contar que também tem um Capasso que pode jogar ali como zagueiro pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Quem deve formar a dupla de zaga titular com o João Vitor é o Medel. Muita gente tá falando, tem que botar o Léo e o João Vitor. Não, cara, acho que vai ficar uma dupla de zaga muito... sabe? Tem que botar um cara mais experiente. E esse cara mais experiente é o Medel. Muita qualidade para sair jogando. O Léo tem qualidade para sair jogando? Tem, mas eu prefiro o Medel saindo jogando. Tem mais confiança, passa mais respeito. E assim, o Medel é impecável em questão de posicionamento. Não tem outra aqui no futebol brasileiro que se posicione melhor do que o Medel na zaga. É impecável o posicionamento do Medel, é impressionante. Então você vai ter um zagueiro mais qualificado tecnicamente, os dois sabem sair jogando, tanto o João Vitor quanto o Medel.
Mas o João Vitor mais com a velocidade e o Medel mais com a cadência, mais com a experiência. Uma ótima dupla de zaga pro Vasco ter na temporada de 2024. Você tem na lateral esquerda somente o Lucas Piton até o momento. O Jefferson foi embora, ainda bem, sequer jogou pelo Vasco. E você tem o Piton, que é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Então o sistema defensivo do Vasco não tá ruim. Tá arrumado. A cozinha está arrumada do Vasco. O que falta pro Vasco contratar? Um primeiro volante. Hoje, você tem o Zé Gabriel e de Luca. O Zé Gabriel, cara, não tem muito como você confiar que ele é um volante do mais alto nível. É um cara pra compor elenco? Ok. Fez uma boa reta final de Campeonato Brasileiro, mas é pra compor elenco. Um cara se machucou o titular, vai entrar o Zé Gabriel, ok, não vai comprometer. Mas pra ser titular do Vasco, não acredito que seja ele. Acho que o Vasco vai ter que buscar um nome mais qualificado no mercado, com melhor saída de bola, mais acostumado a disputar grandes competições. Então assim, essa é uma posição que o Vasco tem que contratar, primeiro volante. Segundo homem de meio de campo, que é o Paulinho. Cara, um dos melhores do futebol brasileiro nessa função. Quando tá 100%, quando tá bem de fato, o Paulinho é um dos melhores nessa função no futebol brasileiro. E não há o que discutir. Joga muita bola o Paulinho. Já provou o seu valor com a camisa do Vasco. Então assim, pra essa função é um dos melhores. Condução de bola, marcação, agressividade, roubar bola, dar um passe mais diferenciado. O Paulinho é muito bom nisso. Então assim, o Vasco tá bem servido. E aí você tem também pra fazer a função lá do Paulinho, Prachedes, que deve ficar, Marlon Gomes e Jair. O Jair pode fazer as três funções do meio de campo, mas eu prefiro ele como um segundo homem de meio de campo. Aí você tem Jair, Marlon Gomes e Prachedes. Então o Vasco tem opções. Boas opções para meio de campo. Não são, volto a falar, podem não ser as mais qualificadas, mais top do futebol brasileiro, mas tem boas opções pelo menos para fazer um campeonato brasileiro seguro em 2024. Nas pontas, você tem o Gabriel Peck, que pra mim é um dos melhores pontas direitas hoje do futebol brasileiro, em questão de entregar número de assistências, número de gols, tentativa de criação de jogada, chances criadas de gol, voltar pra marcar também. Assim, o Peck é muito bom nisso e o Vasco tem um grande ponta direita, que é o Gabriel Peck. E que deve evoluir mais para 2024. Toda temporada o Peck tá evoluindo. Nessa temporada deve evoluir também. Você tem o Payet, que não joga como ponta esquerda, mas joga como meia caindo por dentro, ou pode jogar aqui como um meia central, e aí o Vasco teria que abrir mão de outro meio campista e colocar um ponta aqui. Não acredito que o Ramon Dias vai fazer isso não, mas pode ser que ele teste. Então você tem o Payet, que é um... Porra! O melhor camisa 10 do futebol brasileiro é o Payet. Qualidade, visão de jogo, técnica, finalização, cobrança de falta, bola parada. O Payet em forma, com pré-temporada, é o melhor do futebol brasileiro. Não tem outro. Só você pegar a carreira do cara. Só você pegar as atuações que ele já fez pelo Vasco. E ele informa, porra, inteiraço. É o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Com qualidade técnica, isso é indiscutível. E aí também, claro, acho que o Vasco tem que contratar também outro jogador para essa posição, para ser um reserva, uma sombra do Payet quando ele não puder jogar, até porque já tem uma certa idade, pode ser que não jogue todos os jogos. Acho que precisa contratar, acho que ainda precisa contratar também outro meio campista, função de segundo homem de meio de campo, e talvez outro ponta aqui para ficar como reserva do Peck, já que o Orediano ainda não despontou. E tem o Verratti para centroavante, e o Vasco vai precisar buscar um centroavante reserva também para o Verratti, ou um centroavante para disputar posição com o Verratti. Mas hoje o time do Vasco é um time para brigar em um meio de tabela, um 10º, 9º, 8º, e precisa se qualificar. Se o Vasco trouxer mais uns 3 bons nomes, já trouxe um grande zagueiro, você trazer um grande primeiro volante, traz mais um grande segundo homem de meio de campo, um meio armador também, traz mais um ótimo ponta, pega mais um ótimo centroavante, aí a gente já começa a falar de um Vasco brigando um pouco mais em cima da tabela. Mas a minha expectativa para esse Vasco 2.0, segundo ano de Sociedade Anônima do Futebol, é um Vasco mais agressivo no Campeonato Brasileiro, disputando mais em uma Copa do Brasil, disputando mais em um Campeonato Carioca, um Campeonato Estadual. Essa é a minha expectativa para o Vasco, tem tudo para se concretizar. Ainda mais com o Alexandre Matos ali fazendo as contratações. Mas essa é a minha opinião, comenta embaixo a sua também. Esse foi o nosso vídeo de hoje, abração do Francesco, é nóis. Fui!